Dizem-me que não sou livre, mas eu ergui e baixei a minha mão. Cada um compreende que esta resposta ilógica é a prova irrefutável da liberdade. Esta resposta é a expressão da consciência não sujeita à razão. Se a consciência da liberdade não fosse a fonte do conhecimento de si, distinta e independente da razão, estaria subordinada à razão e à experiência. Mas, na realidade, tal subordinação nunca existe e é impensável. Uma série de experiências e de raciocínios mostra a qualquer homem que, enquanto objeto de observação, está sujeito a certas leis. E o homem, uma vez que as reconheceu, nunca luta contra a lei da atração ou a da impenetrabilidade. Mas a mesma série de experiências e de raciocínios mostra-lhe que a liberdade total que ele reconhece em si mesmo é impossível, que cada um dos seus atos depende do seu organismo, do seu caráter e dos motivos que sobre ele atuam. No entanto, o homem nunca se submete às conclusões destas experiências e destes raciocínios. Tendo aprendido por experiência e raciocínio que uma pedra cai para baixo, o homem deixa de ter qualquer dúvida e espera de cada vez que a lei que ele reconheceu se cumpra. Porém, tendo conhecido com a mesma certeza que a sua vontade está sujeita a leis, ele não acredita nisso nem pode acreditar. Seja qual for o número de vezes em que a experiência e o raciocínio tenham mostrado ao homem que nas mesmas circunstâncias e sem que o seu caráter tenha mudado, ele faria sempre o que fez, quando pela milésima vez ele aborda nas mesmas circunstâncias e com o mesmo caráter uma ação que terminava sempre da mesma maneira, sente-se sempre com a certeza, tal como antes de qualquer experiência, de poder agir como quiser. Todo homem, por mais irrefutavelmente que o raciocínio e a experiência lhe provem que é impossível imaginar como diferentes dois atos consumados nas mesmas condições, todo homem, seja ele um selvagem ou um pensador, sente que sem esta absurda aceitação, que constitui a essência da liberdade, não pode conceber a vida. Sente que, por mais impossível que isso seja, existe. Porque sem esta ideia de liberdade, não só ele não compreenderia a vida, como não poderia viver um só instante que fosse. Não poderia viver porque todas as aspirações dos homens, todos os seus impulsos para a vida, apenas têm por fim uma maior liberdade. Riqueza, poder, glória, mediocridade, poder, sujeição, força, fraqueza, saúde, doença, saber, ignorância, trabalho, lazer, saciedade, fome, virtude, vício, são apenas degraus mais ou menos elevados da liberdade. É impossível imaginar um homem privado de liberdade, a não ser que se imagine privado de vida. Se a noção de liberdade se apresenta à razão como tão absurda e contraditória como a possibilidade de realizar dois atos diferentes no mesmo instante, ou como um efeito sem causa, isso prova apenas que a consciência não decorre da razão. É esta consciência inabalável e irrefutável da liberdade, que não é do domínio do raciocínio e da experiência, que é reconhecida por todos os pensadores e sentida por todos os homens sem exceção. É precisamente esta consciência fora da qual o homem é inconcebível que constitui o outro lado do problema. O homem é a criatura de um Deus omnipotente, infinitamente bom e omnisciente. O que é então o pecado, cuja noção decorre da consciência da liberdade do homem? Eis a questão da teologia. Os atos dos homens obedecem a leis gerais imutáveis que as estatísticas formulam. Em que consiste, pois, a responsabilidade do homem perante a sociedade, cuja noção decorre da consciência da liberdade? Eis a questão do direito. Os atos dos homens decorrem da sua natureza inata e dos motivos que atuam nele. O que é, pois, a consciência moral, a consciência do bem e do mal, dos atos que decorrem da consciência da liberdade? Eis a questão da ética. O homem, ligado à vida social da humanidade, apresenta-se-nos sujeito às leis que determinam esta vida. Mas o mesmo homem, independentemente destes laços, apresenta-se-nos como livre. Como deve ser considerada a vida passada dos povos e da humanidade? Como o produto de uma atividade humana livre ou não? Eis a questão da história.
É apenas na nossa época presunçosa de vulgarização dos conhecimentos, devida à arma mais poderosa da ignorância, a imprensa, que a questão do livre-arbítrio se achou colocada num terreno em que já não pode sequer colocar-se. Na nossa época, a maioria das pessoas ditas avançadas, isto é, uma multidão de ignorantes, acreditaram encontrar no trabalho dos naturalistas, que tratam apenas de um aspecto da questão, a solução total. Não há alma nem liberdade, porque a vida do homem se exprime pelo movimento dos músculos. Ora, o movimento dos músculos são condicionados pela atividade nervosa. Não há alma nem liberdade, porque num certo período desconhecido nascemos dos macacos. Isto dito desta maneira, isto é falso. Por isso. Dizem eles, escrevem eles e publicam eles sem mesmo suspeitarem de que há milénios todas as religiões, todos os pensadores, não só reconheciam, mas também nunca renegaram esta lei da necessidade que eles tentam provar agora encarniçadamente com recurso à fisiologia e à zoologia comparada. Eles não veem que o papel das ciências naturais nesta questão consiste tão só em esclarecer um único aspecto dela, porque do facto de que, do ponto de vista do observador, a razão e a vontade mais não sejam do que secreções do cérebro, ou que o homem tenha podido desenvolver-se em conformidade com a lei geral a partir dos animais inferiores numa época desconhecida, este facto esclarece apenas de um novo ângulo uma verdade reconhecida há milhares de anos por todas as religiões e filosofias, a saber que, do ponto de vista da razão, o homem está sujeito à necessidade. Mas isso não faz adiantar nada à solução da questão, a qual tem outra face oposta, que tem que ver com a consciência da nossa liberdade. Que o homem tenha descendido do macaco numa época desconhecida é tão compreensível como o é a sua origem de um punhado de barro numa certa época. No primeiro caso, a incógnita X é o tempo, no segundo, a origem. E a questão de se saber como coexiste a consciência da liberdade com a lei da necessidade, à qual o homem está sujeito, não pode ser resolvida com o recurso à fisiologia e à zoologia comparada. Porque, quando se trata de uma rã, de um coelho ou de um macaco, apenas podemos observar uma atividade muscular e nervosa, ao passo que no homem encontramos quer uma atividade neuromuscular, quer a consciência. Os naturalistas e seus admiradores que pensam resolver esta questão assemelham-se a trolhas que, tendo sido encarregados de rebocar um lado de uma parede de uma igreja, aproveitando-se da ausência do mestre de obras, teriam no seu zelo coberto de estuque as janelas, os ícones, os andaimes, as paredes ainda mal consolidadas e estariam encantados com o seu trabalho, do seu ponto de vista de trolhas, ao verem tudo coberto com uma bela camada de reboco. 9. A solução do problema da liberdade e da necessidade apresenta, no caso da história, uma vantagem relativamente aos outros ramos do conhecimento que se debruçaram na resolução desta questão. Porque para a história o problema não põe em causa a própria essência da vontade humana, mas as manifestações desta vontade no passado e em certas condições precisas. A história, no respeitante a este problema, face às outras ciências, encontra-se na situação de uma ciência experimental face às ciências especulativas. O objeto da história não é a vontade humana em si mesma, mas a ideia que nós fazemos dela. Por isso a história não se encontra, como a teologia, a ética ou a filosofia, a braços com o mistério insolúvel dos dois contraditórios, a liberdade e a necessidade. A história estuda a noção da vida do homem e nela a união dos dois contraditórios é já um facto consumado. Na vida real, cada acontecimento histórico, cada ato humano, é compreendido de maneira clara e precisa, sem que se sinta a mínima contradição. Embora cada acontecimento se apresente ao mesmo tempo como parcialmente livre e parcialmente necessário. A filosofia da história, se empreende resolver o problema da união da liberdade com a necessidade e da essência destes dois conceitos, pode e deve seguir um caminho oposto ao das outras ciências. Em vez de começar por definir em si mesmos
os conceitos de liberdade e de necessidade, para de seguida introduzir nestas definições os fenómenos da vida, a história, a partir da enorme quantidade de fenómenos que decorrem dela e se apresentam sempre em ligação com a liberdade e a necessidade, deve deduzir uma definição dos conceitos de liberdade e de necessidade. Seja de que maneira for que consideremos a atividade de vários homens ou de um só, não a compreendemos a não ser como obra da liberdade humana, por um lado, e da necessidade, por outro. Quer se trate de migrações de povos, ou de incursões de bárbaros, ou das ordens de Napoleão III, ou do ato que uma pessoa realizou uma hora atrás e que consistiu em, passeando, ter tomado uma determinada direção entre várias possíveis, não nos apercebemos da mínima contradição. A parte de liberdade e de necessidade que os atos destes homens comportam é-nos perfeitamente visível. Com muita frequência, segundo o ponto de vista de onde examinamos o ato, atribuímos-lhe mais ou menos liberdade. Mas todo o ato humano nunca se nos apresenta de outro modo que não seja como uma determinada dosagem de liberdade e de necessidade. Seja qual for o ato, vemos nele sempre uma dose de liberdade e uma dose de necessidade. E sempre, quanto mais ele contém a nossos olhos de liberdade, menos contém necessidade. E quanto mais comporta para nós necessidade, menos comporta liberdade. A relação liberdade-necessidade aumenta e diminui segundo o ponto de vista em que nos colocamos para examinar o ato, mas esta relação mantém-se sempre inversamente proporcional. Um homem está a afogar-se, agarra-se a outro e afoga-o também. Uma mãe faminta, esgotada por ter alimentado a sua criança, rouba pão. Um homem domesticado pela disciplina, à voz de comando, mata um homem indefeso. Estas pessoas são menos culpadas, ou seja, menos livres e mais sujeitas à lei da necessidade, aos olhos de quem conhece as condições em que elas agiram, e mais livres para quem ignore que o próprio homem estava a afogar-se, que a mãe tinha fome, que aquela era a tarimba do soldado, etc. Do mesmo modo, um homem que há 20 anos cometeu um crime e que depois viveu pacificamente sem fazer mal a ninguém, aparece-nos como menos culpado. E aos olhos de quem examina este ato ao cabo de 20 anos, aparece como decorrendo mais da necessidade, ao passo que quem analisou este ato no dia a seguir a ter sido cometido, o considera mais livre. E do mesmo modo, o ato de um louco, de um ébrio ou de uma pessoa fora de si, aparece menos livre e decorrendo mais da necessidade àquele que conheça o estado em que se encontrava o seu autor e mais livre àquele que o ignore. Em todos estes casos, a noção de liberdade que o ato comporta aumenta ou diminui e, como consequência, diminui ou aumenta a noção da necessidade segundo o ponto de vista de que o ato é encarado. Deste modo, quanto maior se apresenta a ação da necessidade, mais pequena se apresenta a da liberdade e vice-versa. A religião, o bom senso, as ciências do direito e a própria história compreendem da mesma maneira esta relação entre a necessidade e a liberdade. Todos estes casos, sem exceção, em que aumenta ou diminui a nossa noção da liberdade e da necessidade, baseiam-se unicamente nas 3 categorias de dados. Primeiro, as relações do homem que realizou o ato com o mundo exterior. Segundo, com o tempo. E terceiro, com as causas que determinaram o ato. O primeiro fundamento consiste nas relações mais ou menos claras para nós que o homem mantém com o mundo exterior, com a noção mais ou menos precisa do lugar exato que cada homem ocupa relativamente a tudo o que lhe é coexistente. É a partir daqui que se nos torna evidente que o homem que está a afogar-se é menos livre e mais sujeito à necessidade do que aquele que está em terra firme. E é por isso que os atos do homem cuja existência decorre em ligação estreita com outros homens numa região muito povoada, os atos de um homem ligado à sua família, às suas ocupações, aos seus empreendimentos, nos surgem indubitavelmente menos livres e mais regidos pela necessidade do que os atos de um homem sem família e isolado. Se considerarmos o homem fora das suas relações com tudo o que o rodeia, então cada um dos seus atos nos aparece como livre. Mas se considerarmos nem que seja uma só das suas relações com o que o rodeia,
Se considerarmos o mínimo dos seus laços com o que quer que seja, com uma pessoa que conversa com ele, com o livro que ele lê, com o trabalho que faz, mesmo com o ar que o rodeia, mesmo com a luz que ilumina os objetos à volta dele, vemos que cada uma destas circunstâncias tem influência nele e dirige uma parte da sua atividade. E em função da quantidade dessas influências que somos capazes de ver, diminui a nossa noção da liberdade dele e aumenta a da necessidade a que este indivíduo está sujeito. Em segundo lugar, o nosso juízo tem em conta relações visíveis, mais ou menos consideráveis, do homem com o seu tempo, o lugar que a atividade ocupa no tempo. É partindo daqui que a queda do primeiro homem, que teve como consequência o nascimento do género humano, nos aparece evidentemente como menos livre que o casamento do homem de hoje em dia. É partindo daqui que a atividade dos homens que viviam há séculos e com a qual eu estou em ligação no tempo, não pode aparecer-me tão livre como a vida atual, cujas consequências me são ainda desconhecidas. E ficamos aqui.